Vamos falar agora sobre as demonstrações contábeis, as principais, como já tinha comentado em outras sessões. Então, falar um pouco o que é o balanço patrimonial, o que é uma demonstração de resultados, o DRE, o que é uma demonstração de fluxo de caixa, a ideia delas, como elas interagem entre si. Só relembrando, essas demonstrações são relatórios. Então, dentro do nosso sistema contábil, nós estamos lançando transações o tempo todo. Em um determinado momento, alguém vai lá e pá, clica no botão e fala: olha, me gera um balanço patrimonial do trimestre, do semestre, do ano, desse ano em comparação com o ano anterior, ou vai lá e clica no botãozinho DRE e aí me solta uma demonstração de resultados dentro de um período, do período do trimestre, do período do semestre e assim por diante. E aí a gente continua fazendo lançamentos dentro da nossa contabilidade, dentro do nosso grande sistema de informações. Então, dentro dessa imagem de contabilidade do sistema de informações, essas demonstrações contábeis são relatórios que a gente imprime a cada período e quando tiver necessidade. Então, vamos lá entender melhor como elas funcionam. Então, dentro aqui, fazendo aquele esquema, dentro do nosso dia a dia, nós estamos sempre fazendo lançamentos. Então, esses lançamentos são decorrentes das várias transações que a empresa faz. Então, a empresa está lá fazendo transações que geram esses lançamentos. E esses lançamentos aqui vão envolver as contas. Então, lembrando assim, só graficamente, lembrar das contas aqui, tem a conta caixa, e as contas, elas vão acumulando os valores. Então, por exemplo, 200, 50, 100. Então, a gente vai lançando os débitos, vão lançando aqui os créditos, e isso vai sendo feito rotineiramente. Então, aqui, por exemplo, uma conta chamada fornecedores, o próprio nome já diz, são as relações, na verdade, é o que a gente tem a pagar aos nossos fornecedores. Então, aqui vou colocar aqui um valor 300, outro valor aqui 180, e assim por diante. Eu vou lançando outras contas aqui. Lembra o capital social, capital, abreviar para ficar mais rápido, aqui, capital social. Então, por exemplo, tem 5 mil investidos lá. Todos esses valores são dinheiros. Então, está aqui as várias contas, vários lançamentos que são feitos aqui na empresa. Até que uma hora alguém vai lá e aperta o botão da contabilidade para gerar um balanço patrimonial. Então, o que acontece quando alguém chega e fala assim: olha, eu quero ver o meu balanço em determinada data? E o balanço patrimonial é justamente isso. Ele é um resumo dos saldos das nossas contas em uma determinada data. Só que isso é feito de maneira organizada. Então, aqui eu vou ter o meu balanço patrimonial. A gente vai pegar todas as contas que nós temos e gerar esse daqui. Então, como ele é um relatório, eu tenho que fazer ele organizadinho. O balanço patrimonial ele tem um cabeçalho, patrimonial. Então, meu balanço patrimonial, eu tenho que dizer de que empresa que é. Então, por exemplo, da empresa XXYYZZ.
E ele é uma foto, e essa é a figura que usamos muito, do saldo da conta em uma determinada data. Então, colocar aqui, por exemplo, em 31 de agosto de 2020. Pronto. Está aqui esse balanço patrimonial. E eu preciso saber justamente a data, que empresa que a gente está falando, justamente para poder fazer uma boa interpretação do que a gente está falando. Então, vou fazer esse balanço patrimonial. O balanço patrimonial, ele tem a coluna aqui dos ativos, ou a página dos ativos, e aqui eu tenho a página do passivo mais o patrimônio líquido. Então tá aqui. Então eu tenho aqui essas duas páginas aqui no meu balanço patrimonial. E aqui eu tenho as contas do ativo. O que são meus ativos? Os ativos são os bens e direitos que a empresa possui. Ou melhor, que a empresa investiu. Então, aqui a gente está falando de bens e direitos. No lado aqui do passivo e patrimônio líquido. Aqui a gente está falando de dívidas e obrigações. Obrigações, por exemplo, que nós temos com os nossos sócios, com os nossos cotistas, com os nossos acionistas. Essas obrigações que nós temos, por exemplo, é a relação ao capital que eles investiram, que está registrado aqui no patrimônio líquido. Muito bom, nesse relatório, então, a gente vai pegar essas contas que nós temos dentro da empresa e falar assim, olha, eu quero ver no dia 31 de agosto. O que a gente faz? O sistema contábil vai pegar cada uma das contas aqui e vai apurar o saldo delas. Então, vai somar um lado aqui, então um lado aqui 250 mais 100, 350, subtrai esse outro lado aqui, o 150, então vai ter o saldo de 200 no caixa. Então, aqui, como o caixa é uma conta do ativo, nós vamos aqui colocar, olha, o nosso caixa tem aqui um valor, um saldo de 200 no dia 31 de agosto. Os fornecedores, faz a mesma coisa. Pega um lado, 300 menos 180, um saldo de 120. Fornecedores é uma conta do passivo. Então, vou colocar aqui fornecedores. E aí algumas empresas costumam chamar, por exemplo, os fornecedores de contas a pagar. Aí vem as questões específicas de cada negócio. Então, cada negócio tem, às vezes, gosta de chamar fornecedores de contas a pagar, ou duplicatas a pagar, ou faturas a pagar. Assim como do lado do ativo, uma conta que é bastante comum é a chamada conta clientes. Conta clientes também é conhecida como contas a receber, faturas a receber, duplicatas a receber. Aí cada negócio, e justamente quando o contador cria aquele plano de contas para a empresa, ele procura refletir aquele vocabulário que o negócio tem, ou que a organização tem. Às vezes aquela empresa é uma filial de uma grande multinacional, e aí naquela empresa, vamos dizer, naquela multinacional já se usa aquele
vamos dizer, aquele padrão, já tem aquele hábito de chamar o cliente de contas a receber. Então, aí vai se colocando cada um desses valores e vai montando aqui nossos ativos. Tem uma ordem para colocar as contas do ativo. Então, a ordem que se segue aqui se costuma se colocar da conta mais líquida, ou seja, que mais rapidamente se transforma em dinheiro, até a menos líquida. O que é líquida, ou de maior liquidez para de menor liquidez? É justamente a liquidez e a velocidade que você consegue transformar aquele ativo em dinheiro. Então, o caixa, ele é a conta mais líquida, é dinheiro vivo. Então, ele vem aqui em primeiro lugar. Os clientes, é que eu vou receber dos meus clientes. Eu vou receber daqui a 5 dias, 10 dias, 15 dias, então eu já um pouco menos líquido. E aí eu vou chegando até o final, onde eu tenho, por exemplo, terrenos, ou tenho marcas, ativos intangíveis, onde a liquidez é muito pequena. Eu não consigo transformar em dinheiro? Consigo, mas vai demorar um bom tempo para isso. Talvez vai demorar 6 meses, 1 ano, talvez até mais. Então, a distribuição das contas dos ativos é do mais líquido para o menos líquido. Aqui, do lado do passivo e do patrimônio líquido, também já vai seguindo mais ou menos essa mesma, vamos dizer, a distribuição das contas, mas você vai distribuir daquelas que vencem mais rápido, aqui assim, o melhor, vamos dizer, o vencimento no sentido assim, a conta já vai vencer, já está na hora de pagar, mais cedo, para, vamos dizer assim, o vencimento mais tarde, mais longo. Que é no caso, por exemplo, com os acionistas. Eu vou remunerar os acionistas daqui a 1 ano. Ou os acionistas, os sócios da empresa, quando bolaram esse negócio, eles estão pensando em receber isso daqui a 2 anos, 3 anos. Eles não têm muita pressa, porque sabem que muitas vezes o negócio vai precisar muito tempo para maturar, para ter aquela rentabilidade que estava planejada. Então, as contas estão se dividindo assim. A gente classifica também as contas, ou melhor, a gente agrega as contas aqui do nosso passivo, do patrimônio líquido, do ativo, também na forma, justamente seguindo essa ideia da liquidez, o ativo circulante são aquelas contas que elas vão se resolver dentro do ciclo operacional da empresa. E aí é o seguinte, o ciclo operacional de uma empresa depende também. Tem empresas, por exemplo, que tem um ciclo operacional curto. Então, comércio varejista é um ciclo de 15 dias, 30 dias, 40 dias. Você tem ciclos operacionais mais longos, a indústria, por exemplo, 90 dias, 180 dias. Algumas empresas de projetos têm um ciclo operacional que leva alguns anos. Então, uma empresa, por exemplo, que vai construir uma hidrelétrica, tem um ciclo operacional, às vezes, esse projeto vai demorar 3 anos, 5 anos ou mais. Na contabilidade, a gente já discutiu, é tudo padronizado. Então, se a gente usar a ideia de ciclo operacional para cada uma delas, com prazos diferentes, fica difícil você comparar. Então, nesse caso, o ciclo operacional
ou o prazo que se considera ativo circulante, é tudo que vai resolver dentro do período de 1 ano, 12 meses. Então, esses ativos, eles estão girando. O que quer dizer que eles estão girando? Está entrando mais caixa, saindo caixa, tal. Os clientes estão pagando, outros clientes, outras vendas eu estou realizando. Os clientes, só para lembrar aqui, são os duplicatas a receber, são as vendas a prazo. Então, vendeu a prazo, vai ter algo aqui na conta clientes ou no contas a receber. Outra conta também bastante famosa aqui do nosso ativo circulante são os estoques. E aí também e aí todos os tipos de estoque, matéria-prima, produto em fabricação, suprimentos em geral. Aí também vai depender de empresa para empresa. Tem empresa, por exemplo, que praticamente não tem estoque, eu tenho muito pouco de estoque. Empresas de serviço normalmente têm essa característica. O comércio costuma ter muito estoque, e as empresas costumam ter um pouco menos. Empresas industriais costumam ter menos estoque, ou procurar trabalhar com menos estoque. Aí nós temos, complementando aqui o nosso balanço patrimonial, o chamado ativo não circulante. O ativo, lembrando, os nossos ativos estão nossos investimentos. Então, até reforçar aqui, que nosso ativo, na verdade, são os investimentos que a gente faz na empresa. Então, o ativo não circulante são aqueles investimentos de longo prazo. Então, eles vão demorar 1, 2, 5, 10 anos para dar retorno aqui para a empresa. E também eles são não circulantes, eles têm um giro baixo. O que quer dizer um giro baixo? Aqui estou falando, por exemplo, dos equipamentos que nós adquirimos na empresa. Então, você adquirir um determinado equipamento, pega, por exemplo, um computador. Você não vai trocar esse computador a cada 3 meses, 6 meses. Você vai trocar talvez a cada ano, a cada 2 anos. Nós estamos falando aqui dos imóveis que a empresa tenha, porventura. Então, aliás, hoje em dia é muito comum, as empresas preferem não se imobilizar, não deixar o dinheiro parado em imóveis. Preferem muito mais alugar os imóveis ou às vezes fazer operações, por exemplo, build to suit, onde você contrata uma empresa para construir aquele imóvel, incorporar, prepará-lo e você já fecha um contrato de longo prazo de 20, 30, 40 anos que aluga aquele imóvel. Além disso, você tem outros investimentos. Então, o que são esses investimentos? Você pode comprar participações em outros negócios. Então, você pode adquirir outras empresas e não incorporá-las aqui à sua. Ou você pode, por exemplo, ter uma participação menor em outros negócios. E você pode adquirir também outras marcas, por exemplo. Você pode ter os intangíveis. E aí vai. Então, essas são algumas das contas aqui que normalmente nós encontramos do lado do ativo. Do lado do passivo patrimônio líquido, primeiro, relembrando aqui, se esse lado dos ativos é o lado do investimento, esse lado aqui das dívidas e obrigações, eu vou chamar lado do financiamento. Então, é a forma com que a empresa vai se financiar. E aí, a gente pode separar em duas partes aqui. Uma grande parte desse daqui, eu vou colocar aqui,
Essa parte aqui é o passivo. E essa outra parte aqui embaixo, eu vou chamar de, fechar aqui, patrimônio líquido. Patrimônio líquido, começar por ele, já que eu coloquei aqui, é o dinheiro investido diretamente na empresa pelo acionista ou pelos sócios da empresa, os cotistas, ou mesmo indiretamente. O que é o indiretamente? Por exemplo, são os lucros retidos, os resultados retidos na empresa. Então, ao invés de, por exemplo, você dar uma parte do lucro para o acionista na forma de dividendos e ele depois reinvestir no negócio, você faz isso diretamente. Então, você vira para o acionista, para o sócio, combina com ele, olha, isso não é feito por acaso, tá? Então, assim, os gestores, a alta direção da empresa, o conselho de administração vai decidir, vai apresentar uma proposta para os acionistas, para os sócios, e eles vão comer, olha, que tal você pegar esse dinheiro e aplicar, reinvestir na empresa? Legal. Então, isso vai chamar numa forma de, por exemplo, lucros acumulados. Então, pega o valor do lucro acumulado e coloca aqui. Você tem reservas que você faz, então reservas de capital, reservas de lucro, justamente pensando em alguma coisa no futuro. E a conta capital social, que nós já vimos ela aqui em cima, que também, dentro daquele processo, que a gente está pegando assim, olha, imprimir, pediram para imprimir aqui o balanço patrimonial. Passo aqui todas as contas, vejo os saldos, e aí passo para cá, olha, o saldo da conta capital social tem o valor de 5 mil. Voltando aqui, inclusive, cada uma dessas contas, a gente já separa elas. A gente já sabe, dentro do plano de contas, se ela é uma conta do ativo, se ela é uma conta do passivo, se ela é uma conta do patrimônio líquido. Então, tudo isso não é por acaso, já está definido lá no nosso plano de contas. As contas do ativo, elas são contas que nós dizemos ser devedoras. Por que devedoras? Elas têm mais débitos do que créditos. Então, contas do ativo, elas costumam ser de saldo devedor. Já as contas do passivo e do patrimônio líquido são contas que têm mais créditos do que débitos. Então, são contas que a gente diz serem de saldo credor, ou contas credoras. Isso é o natural de cada uma dessas contas. Quer dizer que o sujeito deve dinheiro no caixa? Não. É simplesmente porque tem mais débitos do que créditos, a gente chama que é saldo devedor. Então, devedor ou credor quer dizer simplesmente que você tem mais débitos ou mais créditos, dependendo da situação. Aqui no passivo, a gente também faz a segregação, assim como faz aqui no ativo, em ativo circulante e ativo não circulante. Então, aqui eu tenho um passivo, uma parte do meu passivo vai ser circulante. O que é meu passivo circulante? São minhas dívidas e obrigações de curto prazo. Então, aqui, complementando outra conta bastante aqui comum, são os salários a pagar. Aí eu posso ter aqui outro contas a pagar. Também é uma parte dos fornecedores. Impostos a pagar
Então, ó, o ICMS, ISS, IPI. Aqui no Brasil, ainda bem, não falta imposto. Então, todos esses, quando eu já vejo aqui que eles estão no circulante, eu sei, opa, esses daqui eu vou ter que pagar aqui em breve, dentro de período, no máximo um ano. E aqui eu tenho também o passivo não circulante, que aí já são as dívidas de longo prazo. Então, por exemplo, no meu... Vou colocar aqui uma separação aqui, só para a gente não misturar. Então, aqui eu vou colocar aqui um financiamento de máquinas. Debêntures. Debêntures são títulos de dívida emitido no mercado de capitais, são normalmente títulos de longo prazo. Diferença entre financiamento e empréstimo. O empréstimo, a gente não sabe, quando a gente vai tomar um empréstimo, a gente não está dizendo qual que é, explicitamente, qual que é o uso desse dinheiro que a gente está tomando emprestado. No financiamento, todo financiamento tem um sobrenome. Então, o que eu quero dizer com isso? Já tem uma finalidade pré-definida. Então, financiamento de máquinas, financiamento imobiliário, financiamento de automóveis. E muitas vezes essa finalidade já é também garantia total ou parcial dessa operação. Então, quando eu faço um financiamento, eu já estou dizendo, olha, tem essa finalidade aqui. Muito bom. E como todo bom relatório, além de colocar cada um dos valores, a gente coloca subtotais do patrimônio líquido, dos ativos, dos passivos. Então, tem o total aqui, tem o total aqui, do lado passivo mais patrimônio líquido. E o importante é uma equação fundamental da contabilidade, que o total de ativos tem que ser sempre igual ao total de passivo mais patrimônio líquido. Então, essa é, inclusive, chamada equação fundamental da contabilidade. Se isso não bater, nós temos um problema. Houston, we have a problem. Então, assim, algum lançamento foi feito errado, tem alguma coisa aqui que precisa ser checada. Muito bom. Então, essa é a estrutura geral aqui de um balanço patrimonial. E é importante entender justamente como essas contas estão divididas em cada empresa, como está gastando dinheiro, como você está se financiando, mais com o dinheiro dos sócios ou mais com o dinheiro dos terceiros, do capital de terceiros, que são os bancos, debenturistas, assim por diante. Tem muita dívida de longo prazo, tem muita de curto prazo. Puxa vida, tem muito dinheiro em caixa, os estoques estão baixos. Então, o balanço serve justamente para fazer toda essa análise. Vamos navegar um pouco, ver a cara de um balanço patrimonial. Então, aqui eu já abri a tela. Isso eu entrei aqui no site da Estapar, que é de estacionamentos. Só para a gente ver o seguinte, quando a empresa é listada em bolsa, no caso aqui da Estapar, é normalmente muito fácil. Eu clico aqui na lateral e eu procuro, por exemplo, a seção Relações com Investidores, essa daqui de baixo. Muito bom, nessa seção Relações com Investidores, eu já abri aqui, eu já cliquei, já tem essa janela prontinha aqui. Eu já costumo ter as informações, olha aqui, informações de investidores. Por exemplo, resultados trimestrais, planilhas e fundamentos. Então, já tem as informações gerais, governança corporativa, saber como a empresa está estruturada, como os vários stakeholders estão se comunicando entre si. Então, por exemplo, eu já cliquei aqui em informações de investidores, resultados trimestrais.
É o que a gente está vendo aqui. E aí eu já posso pegar, como eu fiz, e cliquei aqui, ó, tem a opção demonstrações financeiras. Então, eu já cliquei nesse PDF que eu vou abrir. O ITR e DFP são as demonstrações financeiras, os relatórios financeiros, no formato exigido pela Comissão de Valores Imobiliários, a CVM. Como a Estapar é listada em bolsa, é uma sociedade por ações e é listada em bolsa, ela tem que fazer esses relatórios trimestrais e o anual. Então, eu posso ver nesse formato. Quando eu vejo assim só demonstrações financeiras, é um formato que a própria empresa criou, claro, seguindo os padrões contábeis. E ITR e EDFP é seguindo os padrões, o padrão e o formato que a CVM quer. Então, aqui, eu já abri aqui essas demonstrações financeiras no formato dela. Então, está falando aqui da Estapar, o nome dela, na verdade, bonito, é Allpark, empreendimentos e participações. E aqui eu vou descendo esse relatório, tal, falando aqui o parecer da auditoria. Então, está aqui, ó, a gente está vendo aqui o balanço. Então, como eu tinha comentado com vocês, ó, tá aqui, ó, balanço patrimonial, 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, tá aqui, ó, então está vendo a data. Eu estou vendo a controlado e consolidado. A controlada é a empresa aqui, a Estapar, propriamente dita. Consolidado é ela consolidada com outras participações, outras empresas, outros negócios que ela tem também. Então, é interessante ver as duas partes, até para ver onde é a origem de cada negócio. E aqui, como eu tinha comentado, aqui, ó, numa página está ao lado do ativo. Então, eu vou descer aqui um pouco para ver o total. Então, aqui o ativo circulante, começa com caixa, instrumentos financeiros e assim por diante, impostos a recuperar, então adiantamento a fornecedores, e aí vai. Vocês podem ver aqui que a conta estoques nem aparece, porque ela é uma prestadora de serviço, não tem estoque no estacionamento. Na verdade, o estoque para um estacionamento talvez seja de materiais de apoio, pequenos suprimentos, coisas simples. Aqui eu tenho o ativo não circulante, são aqueles investimentos de longo prazo. E aqui vale destacar, por exemplo, o imobilizado, investimentos que ele tem em outras participações, intangíveis. Então, por exemplo, o intangível dessa forma deve ser provavelmente outras empresas de estacionamento que eles adquiriram. E aqui nós estamos vendo, olha, que é uma empresa assim, que tem um grande ativo não circulante, o que não é de estranhar, até porque justamente o estacionamento depende muito dos imóveis que ele tem. Então, e assim, tem aqui a parte, você não precisa ter estoques e tal, mas tem que ter um razoável caixa aqui para tocar a sua operação, seu dia a dia. Esse é o lado do ativo. Aqui do lado passivo, vamos ver aqui, ó, passivo e patrimônio líquido. Também em cada uma das datas aqui que ele está mostrando, separado. Esses são saldos das contas. Só tem isso? Não, tem dezenas de contas contábeis ali. Esse daqui, de novo, o balanço patrimonial é um resumo dos saldos dessas contas. Então, a gente está vendo aqui, inclusive, você pode comparar uma coluna com outra para ver a evolução desses, tanto dos passivos quanto dos ativos. Então, aqui, ó, os fornecedores, as dívidas de curto prazo. Se está dentro do passivo circulante, é de curto prazo, vence até 1 ano, ou você vai ter que liquidar isso dentro do período de até 1 ano. Se é não circulante, já passa desse período. Então, até com fornecedores, tem fornecedores, e isso é interessante. Você tem fornecedores, empréstimo e financiamentos, tanto de curto como de longo prazo. E muitas vezes, assim, uma parcela de algo de longo prazo, quando está chegando a hora de vender, ele vai para o curto prazo. Ou seja, parte do que a gente vê aqui no passivo não circulante, depois acaba movendo aqui para o circulante, porque está chegando a hora de vencer. E aqui o patrimônio líquido, capital social, como a gente viu, reservas.
E no caso, eles não tiveram lucros acumulados, eles estão com prejuízos acumulados. Mas está aí, resultado pode ser lucro ou prejuízo acumulado, e aqui o total de patrimônio líquido, e aí fechando o total. Se a gente olhar o total de ativos aqui em cima, ou melhor, na página anterior, bate 3.142.219, bate com o total de passivo mais patrimônio aqui, 3.142.319. Eu também abri aqui outra tela de outra empresa, aqui da TOTVS, no caso, que é uma de produz softwares, sistemas, soluções para empresas, uma empresa de tecnologia. Também já abri aqui o site de RI, de Relações com Investidores. Então, se a empresa é listada em bolsa, ela vai ter uma página de relações com investidores. Algumas são muito fáceis de achar, e às vezes até para arriscar, se já começa assim, ri.nomedaempresa.com.br. Algumas são um pouco mais difíceis, mas está lá. Então, se eu já entrei aqui, informações financeiras, cliquei aqui em central de resultados, vejo que tem uma grande quantidade de informações aqui. Já abri aqui, então, na central de resultados, e também vocês veem parecido aqui, demonstrações financeiras, o ITR e DFP que eu tinha comentado, e eu já abri também na outra tela. Então tá aqui. Essa daqui está em inglês, então eu já abri a tela em inglês aqui propositalmente. Então aqui, só para a gente ver e também lembrar os nomes, vou descendo aqui, pronto, tá aqui, Esse é o balanço patrimonial, balance sheet, também 30 de junho de 2020, 31 de dezembro de 2019, também da empresa e da controladora e consolidado. E também aqui, os ativos, os assets, e aqui os current assets, o ativo circulante, e o non-current assets também, são os ativos não circulantes. Então está aqui a mesma distribuição similar, o mais líquido do caixa e equivalentes de caixa. Equivalentes de caixa são coisas assim, são normalmente aplicações de curtíssimo prazo que você pode ir a qualquer momento lá e sacar. Então é aquele dinheiro que você deixou aplicadinho ali, que eu posso sacar a qualquer momento, nem precisa esperar de um dia para o outro. Investimentos, contas a receber, aqui os trade accounts, e aqui do lado no não circulante eu também vou ver aqui os investimentos, propriedades que a empresa tem, os intangíveis, e aqui ele mostrou na mesma página os ativos, os assets, e o passivo, liabilities, e o patrimônio líquido, o equity. Então, também, mesma estrutura. Aquilo mesmo que a gente já tinha discutido. A contabilidade é padronizada. Então, seja qual for aqui o país, tal, aqui no mundo, eu vou ver mais ou menos a mesma cara se eles estiverem seguindo o padrão. E no caso aqui, a gente está usando o padrão internacional, o IFRS. Então, aqui, eu vejo que os current liabilities é o passivo circulante, então, é o payroll, in labor obligations é a conta salários e as obrigações trabalhistas, contas a pagar, impostos a pagar, taxes payables, e aí vai. Aqui os non-current liabilities, que são as dívidas de longo prazo, passivo de longo prazo, e aqui o equity. Então aqui tem o capital social, no caso deles tem ações em tesouraria, eles devem ter recomprado ações um tempo atrás e está aí guardado. Talvez eles vão destruir essas ações, ou talvez eles vão colocá-las no mercado depois. Isso daí depois a gente tem que se informar. E aí, reservas de capital e assim por diante. Aqui tem proposta de dividendos, então está aqui no equity e tal. Depois, se tiver uma reunião dos acionistas, essa proposta de dividendos vai virar um dividendos, essa proposta de dividendos ou dividendos propostos aqui, depois que o Conselho de Administração e os acionistas na Assembleia aprovarem, ele vai passar a ser dividendos a pagar e depois ele vai sair do caixa e vai ser pago pela empresa. Então aqui,
para quem acompanhar nos próximos relatórios, vai ver esse dividendo proposto subindo para cá e depois ele vai ser pago e saindo. Então, tem toda uma dinâmica acontecendo aí. Novamente, o balanço patrimonial, como a gente está vendo, ele vai dar para a gente uma noção de onde a empresa está investindo, como esses recursos estão andando. É sempre legal ter mais de uma coluna, mais de uma data aqui, justamente para a gente poder ver a evolução. Então, olha, os ativos estão crescendo, os ativos estão caindo de um período para o outro, e aí você começa a fazer perguntas. Puxa, por que está caindo esse ativo? Então, por exemplo, o consolidado de 2019 para o total de ativos de 2019 para 2020 subiu. Puxa, por que está subindo isso aqui? A empresa provavelmente comprou outras, fez fusão com outras empresas, combinações e tal, incorporações, e está crescendo o tamanho. E aí você vai começar assim, na verdade, desses relatórios, a gente normalmente vai tirar mais perguntas do que respostas, mas essas perguntas a gente vai cavocando, vai procurando a resposta para entender cada vez mais o que acontece com a empresa e vai interpretando. Muito bom, pessoal. Essa foi para dar uma ideia do que é o balanço patrimonial. Sugiro muito que, assim, quem tem curiosidade, vai procurar balanços patrimoniais de outras empresas, vão comparar, por exemplo, empresas de comércio, empresas de indústria, ou melhor, industriais, e aí, assim, ver a diferença entre elas. E aí você vai entendendo mais a dinâmica do negócio. Olhe as empresas dentro do mesmo setor para ver diferenças de comportamento, diferenças e semelhanças de comportamento, e aí você vai poder melhorar a sua análise. E mais para frente a gente vai ver não somente as outras demonstrações, mas também indicadores a partir desses relatórios aí e para ir fazendo nossa análise de endividamento, liquidez e rentabilidade, dentre outras. Tá bom? Até mais!